A estação do inverno é tudo o que ela conhece. Mesmo que Deus fale, filho, entre no verão, entre no lugar de frutificação, no lugar de alegria. Essa pessoa tá tão agarrada às coisas passadas, ela tá tão agarrada à estação que ela vive, que ela tinha tanto medo do sim de Deus, porque o não dele era tudo que eu conhecia. Eu sei que essa frase pode até parecer uma frase com um sentimento assim de amargura ou de ressentimento contra Deus, mas não é. Eu quero que você entenda que eu creio que o não de Deus, vindo de um pai, de um caráter de um pai amoroso, é um não que nos protege, um não que nos guarda. Mas eu tinha medo, sabe, de decepcionar o Senhor. E essa semana eu me lembrei de um testemunho que aconteceu comigo há 5 anos atrás e que, porventura, voltou a acontecer comigo essa semana, uma situação parecida. E eu queria compartilhar com vocês. Na época que eu fui conhecer meu esposo, que eu fui orar com ele, né? Eu lembro que eu comecei a ouvir o Espírito Santo falando que sim, que sim. Só que em todos os outros relacionamentos passados, Deus disse não. E aquele sim me assustou. Porque o meu maior anseio, o meu maior desejo era agradar a Jesus. Né? Toda pessoa que verdadeiramente ama o Pai, ela anseia em fazer a vontade do seu Criador. E eu tinha esse desejo, essa vontade de agradar o Senhor, de viver uma vida com, sabe, com propósito, de, sabe, realmente entregar a minha vida a Cristo e fazer o nome dele engrandecido. Então, eu buscava o direcionamento de Deus para cada área e etapa da minha vida. Então, quando eu ouvi o sim do Senhor, eu comecei a pensar que talvez eu estava produzindo aquela resposta. Eu comecei a duvidar que realmente era o Espírito Santo falando comigo. Porque como mesmo a palavra diz que o coração do homem é enganoso, e eu comecei a buscar o Espírito Santo para que ele realmente me mostrasse, mas eu tive muito medo do sim. E eu lembro que quando eu ouvi o sim, a minha primeira atitude foi afastar o Bruno. Eu disse que eu não queria mais conversar. Porque eu estava tão frustrada por todas as coisas erradas que eu já tinha feito, por todos os relacionamentos fracassados, por todas as feridas abertas, que eu não queria passar por aquilo de novo. E eu estava tão abalada no meu psicológico que eu já não estava confiando mais, eu não sabia mais nem discernir aquilo que era meu e aquilo que era do Espírito. E eu tinha montado um cenário perfeito na minha cabeça de quando Deus iria abençoar a minha vida sentimental. Para mim, no meu cenário perfeito, era quando eu estivesse completamente curada das minhas emoções, quando eu estivesse com o meu devocional em dia, e olha que não era um qualquer devocional, eu tinha que ter um relacionamento com Jesus assim diário, de horas com ele no meu quarto. Sabe, eu tinha imaginado esse cenário perfeito, onde eu estivesse com Jesus há muito tempo sozinha. E quando o Bruno chega, de repente o cenário é completamente diferente. Estava tudo um caos, estava tudo uma bagunça dentro de mim. E aquilo era muito diferente daquilo que eu havia sonhado, daquilo que eu havia esperado. Mas o Senhor, ele estava me ensinando que a bênção dele não depende da minha meritocracia. Então, assim, vocês entendem, eu falo muito de meritocracia, mas o quanto isso é enraizado na minha vida sempre, sempre, sempre. E aí o Bruno chega num cenário de caos, num cenário de completo abalo psicológico, e Deus diz sim. E eu me assusto, eu falo, não é possível, tem alguma coisa errada, e eu afasto o Bruno. E talvez Deus está falando sim para você. E você está se sabotando. Você está se afastando, você está fugindo do sim de Deus. A gente foge do não e também a gente pode fugir do sim. Essa semana, por exemplo, eu recebi um convite, gente, para ir num evento com alguns influenciadores cristãos aqui do Brasil, muitos influenciadores renomados e tudo mais. Vai ser lá em São Paulo. E Deus está falando, vai sim. Só que eu tô querendo fugir disso. Eu tô querendo fugir. Porque isso me causa medo. E o novo assusta. E quando essa situação surgiu na minha vida durante essa semana, eu me lembrei muito do que eu passei lá atrás. Às vezes Deus coloca oportunidades nas nossas vidas, oportunidades diante de nós. O Senhor, Ele abre portas e nós fugimos. Nós perdemos a visitação, o tempo de visitação. Nós perdemos aquela oportunidade que o Espírito coloca diante de nós por uma fraqueza. Uma fraqueza na nossa falta de confiança. E eu sei que muitas vezes nós estamos feridos. E eu sei que muitas vezes fugir é um caráter protetivo, é um mecanismo de defesa que nós temos diante de tantas frustrações e você teme se frustrar de novo. Mas quando Deus diz sim, você não precisa ter medo, porque Ele está com você. E essa semana, gente, eu fui muito atacada pelo medo.
Tá acontecendo tanta coisa na minha vida. Em breve eu vou contar pra vocês. Eu não posso contar agora. Mas essa semana eu tive muito medo. Muito medo. Muito medo. E assim... eu pedi pro Senhor falar comigo. E eu não falo, gente, assim, eu sei que é errado, né, a gente ficar pedindo, Deus, vou abrir a Bíblia e o Senhor vai falar comigo aqui em uma página. E foi isso que eu fiz, gente, porque quando a gente tá desesperada, a gente faz isso. A gente faz. E o Senhor falou comigo essa passagem. E a palavra que ele me deu tá lá em Jeremias 17, no versículo 7, até o versículo 9. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes das águas. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? E quando eu li essa passagem, o Senhor começou a falar no meu coração. Pare de confiar no seu coração. Pare de confiar naquilo que você sente. Não dê ouvido para o medo. Não dê ouvido para o medo. Mas confie naquilo que eu estou apontando. Confie naquilo que eu estou te mostrando. Ouça a minha voz. Confie em mim. Não tenha medo do que virá. E sabe o que o Senhor me mostra aqui? Aqui no versículo 8 diz o seguinte: não teme os longos meses de seca e nunca deixe de produzir fruto. Em todas as estações, aquele que confia no Senhor produz fruto. Em todas as estações, aquele que confia no Senhor cumpre o seu propósito. E essa palavra me trouxe consolo. Porque eu tava com muito, eu ainda tô, gente. Eu tô lutando contra o medo. E eu sei que você também tá com medo. O Pai te trouxe aqui nesse vídeo porque Ele vê o seu coração. E sabe, nós não precisamos esconder as nossas angústias do Pai. Eu não preciso fingir o que eu não sou. E glória a Deus por isso. Eu lembro que essa semana, né, porque quando eu fico assim, eu fico meio em crise, e eu falei com um monte de pessoas. E depois eu fui falar com Deus. E aí o Espírito Santo falou: e aí, já acabou de falar com todo mundo? Agora eu posso falar com você? E o medo, ele faz isso, sabe? Tem tantas vozes e a gente não se aquieta para ouvir a voz do Pai. A gente quer falar com todo mundo, menos com o nosso melhor amigo. Eu lembro que eu pedi perdão ao Senhor, porque Ele é meu melhor amigo. Ele é a primeira pessoa com que eu tenho que recorrer, mas a minha alma, indomável, insiste em fugir dele. O meu coração incontrolável insiste em buscar em outro aquilo que só Jesus pode me dar. Eu sei que você talvez está angustiado, com medo, mas sabe, você tem um amigo. Um amigo que te encoraja, um amigo que diz não tema, um amigo que diz vá. E essa palavra que Deus disse para mim, filha, vá, vá. Vá no evento em São Paulo, vá viver aquilo que eu tenho para você, dessa outra situação que eu falei para vocês, que eu tô com muito medo. Mas saiba que eu estou contigo, você não está só. E se Deus está dizendo sim para você, saiba, Ele estará contigo. Ele está com você no não e Ele está com você no sim. Ele está com você quando Ele te recua, quando Ele te para, mas Ele também está conosco quando Ele nos avança. Você não precisa ter medo do novo. Eu sei que o novo nos assusta. Eu sei que o novo, muitas vezes, né, é um lugar, sabe, o novo é um lugar desconhecido e às vezes a gente julga muito as pessoas, mas para muita gente o inverno é tudo que essa pessoa conhece. A estação do inverno é tudo o que ela conhece. Mesmo que Deus fale, filho, entre no verão, entre no lugar de frutificação, no lugar de alegria. Essa pessoa tá tão agarrada às coisas passadas, ela tá tão agarrada à estação que ela vive, que ela teme para essa nova estação. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, como eu disse para vocês. E eu não gosto de mudanças. Para vocês terem uma ideia, quando eu vou numa sorveteria, eu nem gosto de experimentar sabor de sorvete novo. Eu não gosto, eu sou muito assim... Eu tenho um problema muito sério com perdas, sabe? Até meu marido fala muito que eu tenho que trabalhar isso comigo. Eu tenho esse sentimento assim, eu não posso perder. Eu tenho um problema sério com perdas. Então, eu não gosto de coisas novas.
sempre me assusta, mas isso impede o crescimento. Porque a maturidade é justamente isso, você crescer. E quando você cresce, você vai para um lugar novo. Você sai de um lugar onde você tinha uma visão aqui e você passa a ver daqui. Você está crescendo de glória em glória. Então, coisas que antes eu enxergava de uma forma, hoje eu enxergo de outra. Mas hoje eu só enxergo desta maneira porque um dia Deus me tirou de um lugar e me trouxe para outro. Então eu não posso, por mais que dê medo. Você precisa ir. Você precisa ir viver o propósito que Deus tem para você. Se é na sua vida sentimental que Deus está te abençoando, vá. Deus estará com você e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Sabe, o Senhor, Ele confirma com a paz, o Espírito Santo, Ele traz confirmação. Se você ainda tem dúvida se é realmente isso, vai orando. Como que eu voltei a falar com meu esposo? Fui orando, 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 o Espírito Santo foi me mostrando. E Ele foi arrancando esses medos. Por que Ele faz isso? Né? Quando as coisas são de Deus, Deus vai acrescentando paz, graça, sabe, o ambiente, as situações, as circunstâncias, elas vão cooperando para que esse propósito se cumpra. Agora, quando Deus quer fechar as portas, tudo vai dando errado. Ele faz dar errado, gente. Ele vai nos mostrando, porque Ele vai nos mostrando, ó, não é isso, não é isso, não é isso. Ele nos guarda. Mas não tenha medo. Para eu fazer esse vídeo hoje, eu vou te dizer, é só pela graça de Deus, porque eu não ia gravar esse vídeo. Mas o Senhor mais uma vez me disse, pare de depender de você para fazer a minha obra e confie no meu poder, porque o meu poder se manifesta na sua fraqueza. Hoje a minha fraqueza é a fraqueza de alma, a fraqueza do medo, a fraqueza da angústia. Mas em todo tempo eu anunciarei aquele que me salvou. Por isso eu te digo, não temas, mesmo que você tenha uma fé pequena, confie no Senhor, porque você frutificará em qualquer estação.